Dia, boa tarde, boa noite, prezados amigos, minhas amigas. Permite-me uma rápida apresentação. Meu nome é Wagner, eu sou um funcionário aposentado, resido no pequeno município no interior do estado de São Paulo. Quanto à minha formação religiosa, fui batizado católico, fiz a primeira comunhão e segui os preceitos da doutrina. No início dos anos 90, fui convidado a estudar o Espiritismo e, passado algum tempo, trabalhei com evangelização de crianças, de adultos, proferi palestras, o que foi muito importante para a minha elevação espiritual como ser humano. Sou muito grato à doutrina por isso. Mas em busca de novas vertentes, novos entendimentos, comecei a estudar esoterismo. E há cerca de 20 anos, sou membro de uma sociedade esotérica. O motivo pelo qual estou fazendo esse trabalho é para conversar sobre um tema muito importante e um tema que está em pauta agora e tem dado muita controvérsia. Com quem eu converso, as pessoas que vêm a mim, sempre falam que no fim da conversa, no fim de tudo, não fecha a questão. Bom, mas qual seria esse tema então? A segunda morte. A segunda morte. Evidentemente, a segunda morte é um tema que já existe há tempos. Bem dentro do Antigo Testamento da Bíblia. Está em todas as religiões exotéricas, no Espiritismo, então, evidentemente, no esoterismo. Tá? Visões, entendimentos diferentes, mas esse assunto é pertinente a todas essas tendências, todos esses aspectos religiosos. Agora, há uma coisa aqui, eu tenho notado, é que não só na parte de literatura, mas essencialmente, fundamentalmente, em vídeos, que se tem atribuído ao corpo astral e ao perispírito uma mesma qualidade, que seriam idênticos, por assim dizer, apenas uma questão de nomenclaturas diferentes, que seriam a mesma coisa. Bom, eu digo para vocês que não. Em meu entendimento, absolutamente não. É lógico que eu não sou dono da verdade. Se alguém aqui depois me justificar dessa afirmação, não há problema nenhum em aceitá-la. Mas com todo o estudo que eu tenho nesses anos, eu acho totalmente impossível equiparar um ao outro. Por quê? Vamos lá. O perispírito, na visão do espírito, é o corpo que acompanha o espírito em suas inúmeras fases reencarnatórias, a veste do espírito. Uma vez que eu estou encarnado, quando vier a morrer, esse mesmo perispírito, que foi um dos modeladores, biológico do meu corpo físico, irá acompanhar o meu espírito, quando eu, Wagner, estarei me dissolvendo. O perispírito é um corpo imortal, inerente ao espírito. Tá? E o corpo astral? O corpo astral seria uma veste ainda da personalidade. Por exemplo, eu vou morrer. Morri. Nesse exato momento, começa a dissolução do corpo físico e do duplo etérico, que é o corpo onde está o fluido vital, ou prana. Aliás, essa questão do duplo etérico, o Luiz Sérgio, ele entra nessa... ele comenta bastante nos seus livros, né, que ele fala sobre drogadição. Então, o duplo etérico é o corpo em que está esse fluido vital. Sem esse fluido vital, não há vida biológica como nós a conhecemos. E o fluido vital, quem traz até nós, é o duplo etérico. Uma vez que eu deixei de existir biologicamente,
não há mais sentido de haver fluido vital, então é dissolvido do pretérico. Alguns dias, uma semana no máximo, esse corpo é dissolvido. Bom, aí você vai dizer, o Wagner, personalidade, o Wagner então acabou, morreu. Ainda não. Dentro da visão esotérica, eu continuo existindo como Wagner ainda, como Wagner nessa outra dimensão. Wagner com seus acertos, os enganos, com o meu conhecimento, sendo Wagner, Penel Wagner. E a veste que eu vou ter seria esse corpo astral, que é idêntico ao meu corpo, mas só que nessa outra dimensão. Então, o corpo astral é a veste da personalidade, do que restou da experiência física. É um corpo que vai se dissolver? Sim. Com o tempo ele irá se dissolver também. Mais tempo, menos tempo. Mas seria um corpo que não acompanha o espírito. Então, cada encarnação é construído um corpo astral, o corpo do pretérico, um corpo físico. Após a morte, esses três vão ser diluídos. Então, o astral é o corpo que acompanha o físico, o corpo físico. Não há mais o que se dizer. Perispírito é o corpo do espírito, corpo imortal. Enquanto houver fases reencarnatórias, ele vai ser utilizado perispírito, é um corpo do espírito imortal. O corpo astral é o corpo da personalidade, do físico, daquele que viveu uma experiência aqui na Terra. Um é mortal, outro imortal. Um é veste do físico, outro é veste do espírito. Não sei onde pode haver uma ligação. Tá? Talvez esse entendimento ocorra em função dessa abertura que se tem dado hoje ao esoterismo. Muitas pessoas têm procurado esoterismo. Talvez seja por isso. Mas vamos lá. Uma coisa importante, gostaria até de deixar aqui para vocês. Mesmo fazendo parte da doutrina espírita, como eu faço até hoje, embora questão de logística pelo lugar onde eu estou residindo, questão um pouco de saúde, esteja regularmente afastado, mas continuo podendo exercer atividades espíritas. E sempre dentro do espiritismo, mesmo dentro do espiritismo, ainda paralelamente comecei a estudar o esoterismo. E trouxe algumas informações de lá para o espiritismo. Só que aí a gente pode incorrer alguns enganos. Naquela época, nos anos 90, fim dos anos 90, era muito procurado livros de Ramatiz. Inclusive, eu cheguei a digitar 4 livros do Ramatiz, que eram difíceis de se encontrar. Disponibilizei-os num disquete para as pessoas poderem fazer a consulta. Petrobaldi, outros. Então, trazia algumas coisas, algumas vertentes esotéricas para o espiritismo. Mas onde que está o problema? É que o esoterismo, podemos dizer, é panteísta, entendimento panteísta. Alguns dizem monista, eu prefiro panteísta. E o espiritismo é monoteísta. Monoteísmo, panteísmo. É diferente? Puxa vida, eu diria para você que é bem diferente. Vamos ver um exemplo? Dentro da doutrina espírita, acredita-se, nos ensina, que Deus cria espíritos incessantemente. Simples e ignorante, que com o passar de eras e eras em evolução, vai adquirir um estado evolutivo maior, deixa de reencarnar e vai trabalhar na espiritualidade para ajudar todo esse cosmos a evoluir assim como o cosmos o ajudou na sua evolução. De simples e ignorante, criações simples e ignorantes, vão ascender a uma espiritualidade maior com seu acervo de conhecimento. Esse
entendimento do espírito. E no esoterismo? 90% diferente, 95% diferente. Então, fica difícil fazer equiparações. Talvez seja esse o problema de se falar que o corpo astral é a mesma coisa que o espiritismo. Mas não é. Agora, 95% diferente, poxa vida, então o esoterismo está certo, o espiritismo está equivocado. O espiritismo está certo, o esoterismo está equivocado. Não, nenhum nem outro. Ambos estariam certos, por assim dizer, correto e adequado, apropriado, para determinadas pessoas que assim o entendam. Cada um sabe o tamanho de sapato que lhe cabe no seu pé. Nós temos hoje, no mundo, variados estados de consciência, de conhecimento acadêmico, de inteligência. Então, é difícil estabelecer um parâmetro. Então, eu não diria nem que um está certo, outro equivocado. Não. São duas vertentes diferentes. As duas vertentes podem estar equivocadas com a lei cósmica, com a verdade cósmica. Sim, muito bem, pode ser que sim. Como não? Até porque nós vivemos uma realidade de terceira dimensão. Vamos considerar que há 12 dimensões, conforme pregam as escrituras aí. Tá bom, 12 dimensões, Deus estaria na 13ª, né? Porque Criador sempre está numa dimensão superior à criatura. Da terceira dimensão, para eu chegar até a 12ª, nós chegamos até lá, imagina a diferença, o que falta. Então quem sou eu? Quem sou vocês? Quem somos nós para falar que temos a verdade mais próxima da verdade cósmica? Então, nenhum está errado, nenhum está certo. Ambos podem estar equivocados. Mas os dois estarem corretos, por assim dizer, não, aí não. Aí jamais. Não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Como há uma disparidade tão grande de entendimento, ou você tem um entendimento espírita ou esotérico. Por exemplo, eu não consigo entender um católico falar: eu sou católico, mas acredito em reencarnação. Tá? Seria mais ou menos isso. Mas o que diria, então, entrando no aspecto mais direto, segunda morte na visão espírita? Tá. Na visão espírita, há duas vertentes, duas explicações para o que nós podemos chamar de segunda morte. No primeiro caso, quando há aquilo que se chama ovodização, ou seja, quando em determinado momento de evolução, uma centelha, uma unidade, um espírito, em vez de acumular mais evolução, se sublimar, ao contrário, ele passa de uma certa forma a regredir, ele vai estar ligado só a aspectos degradantes, retrógrados, para a evolução. E numa progressão constante, de encarnação até para outra encarnação. Então não há uma evolução espiritual, por assim dizer. Uma estagnação e ainda com redução de espiritualidade. Isso vai se acentuando, acentuando, acentuando. Até que chega um ponto que não há mais o que fazer. Então, todo esse processo evolutivo dessa mônada, desse espírito, dessa centelha, fica perdido. A voidização quer dizer isso, monoteísmo, né? Uma idade, um pensamento fixo. Isso. Acaba. A centelha acaba voltando para si mesmo e, que é o pior, com seus desregramentos. Então o processo tem que ser terminado. Há de se começar um novo processo. Mas então, tudo aquilo que houve de progresso e experiência foi perdido. E uma nova etapa de sucessões de experiência, de vidas e encarnações é iniciado. Então se fala segunda morte nesse sentido.
Porque não foi só a morte do físico, das várias expressões físicas que ele teve, mas a morte da sua continuidade, dessa sequência evolucional. Inicia-se outra vez todo um processo. Daí uma segunda morte. Também se fala sobre segunda morte ao oposto, em vez de degradação, sublimação. Quando o espírito houver atingido um estado em que não há mais necessidade de reencarnar, vai passar a tratar só junto com a lei maior, pode falar que é a segunda morte. Por quê? Não mais reencarna. E fez o seu processo evolutivo suficientemente bom para atingir o grau de espiritualidade maior. Então, segunda morte na visão espírita são os dois aspectos: degradação e a sublimação. Tá? Bom, temos segunda morte na visão esotérica que temos que ver lá para frente. Né? Agora, vamos deixar claro uma coisa. Toda vez que eu fizer algum comentário sobre algo, eu vou mostrar para vocês a fonte daqui para frente do nosso trabalho. Eu vou mostrar a fonte da onde eu estou extraindo o que eu estou falando. Tá? Porque assim não seria a minha opinião. É algo que já foi dito antes. Em determinado momento, quando for emitir a minha opinião, eu deixo claro, é a minha opinião. E somente ser nesses momentos que eu vou deixar claros que seria o que eu acho. Correto? Tá. Então vamos entrar no assunto aqui sobre um livro muito importante. Com licença, um instante. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 1857. Bom, do que trata esse livro? Nós sabemos que a comunicação do início do Espiritismo, dos Pleiades da Verdade, dos Espíritos de Luz, foram feitos não através pelo processo mediúnico. Kardec não era médium. O processo pelo qual se deu esse acontecimento é amplamente discutido nesse livro. Muito bem discutido, com ilustrações. Aconselho a um estudo sobre isso. Então, essa Pleiade da Verdade deixou uma série de revelações, de ensinamentos, dos quais Kardec, deles, os codificou, e eles se tornaram a base do que nós chamamos hoje a doutrina espírita. Qual a função desse ensinamento? Naquela época, o Oriente ele ainda tinha um certo grau de espiritualidade. Agora, aqui no Ocidente, o materialismo era preponderante. As religiões engessavam, de uma certa forma, o pensamento do povo. Não havia discussões, não haviam vertentes. E o povo era obrigado a seguir aquilo que lhe era dito. Não havia instrumentos de comunicação, internet, televisão só nos 150, alguma coisa assim. Jornais eram poucos, livros praticamente não existiam. Então, estávamos presos a uma realidade, como se fosse um mundo fechado. Então, vi por bem a espiritualidade mandar alguns ensinamentos, uma nova vertente. Que o sentido do espiritismo seria ser um movimento evolutivo. É um consolo, é uma forma de ver a reencarnação? Ótimo, não tenha dúvida. Essa era a função do espiritismo, de se fazer isso aí. Tá. E onde está esses ensinamentos? Onde estão esses ensinamentos? Eles ainda estão lá na França. Foram resguardados. Quem publicou esse livro teve acesso a eles, os traduziu e disponibilizou na sua obra. Tanto que esse livro, parte do livro, está em linguagem francesa, original em francês, e outra parte
traduzido para o português. Tá? Bom, mas vamos ler então um parágrafo desse livro. O que eu vou ler aqui está em obras póstumas. Quem escreveu foi Kardec. Kardec, quem falou que eu vou ler aqui. Ok? Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens que já vivido na Terra, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau de adiantamento que haviam alcançado, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou algum deles. Bom, meio complexo aqui. Vamos entender de forma objetiva para uns, subjetiva para outros, que Kardec está se referindo aqui. Não é a comunicação dos espíritos da verdade, tá? A comunicação entre os espíritos, comunicação que se faz com os desencarnados, no mundo dos espíritos, que é através do mediunismo, correto? Então, o que ele deixa claro aqui? Que quem está conversando, quem está falando, é a personalidade, é o desencarnado, tá? Não é a centelha, o espírito, é o desencarnado. Por exemplo, processo mediúnico. Eu morri. No outro plano, se eu tiver conhecimento, estrutura, eu vou me manifestar através do médium no centro espírita. Mas quem está se manifestando é o Wagner. Com o meu conhecimento, com as minhas virtudes, os meus defeitos, aquilo que eu aprendi nesta vida, vidas passadas, não, eu não conheço. Acesso a ela? Não. Eu não as tenho em acesso, em revelações. Bom, por que eu teria depois de morto, de falecido, se eu continuo sendo o Wagner? Se é o Wagner que está se comunicando, não há nada de milagroso, não adquirir nenhum dom maior, nenhuma faculdade, né? Até porque o Wagner vai morrer, conforme nós vimos anteriormente, naquele entendimento esotérico, o Wagner vai morrer, como o meu corpo físico. Antes que se dissolva totalmente naquele outro plano a minha personalidade, eu me comunico. Então, quem faz a comunicação através do processo mediúnico não seria um espírito, seria o Wagner. E se eu falar de vidas passadas, coisas que me escapam à verdade, não seria correto. Bom, puxa vida, hein? Informação bem conflitante com o que a gente tem aprendido todo esse tempo na doutrina. Bom, mas algum fundamento nisso? Eu posso dizer para vocês que eu conheço dirigentes espíritas, pessoas de douto conhecimento da doutrina, médiums espíritas, que acreditam nessa vertente. Eles acreditam também, há um número pequeno, entre aspas, porque eu não conversei com toda uma coletividade espírita, mas é um número de pessoas com razoável conhecimento da doutrina, inclusive médios, que acreditam que isso ocorra mesmo. Que na comunicação mediúnica não é o espírito, é o desencarnado. Se não é manifestado esse entendimento, não cabe a mim fazer qualquer julgamento. Mas ele existe. Tá? E é um entendimento esotérico. Puxa vida, hein?
mas está falando de entendimento esotérico. Agora, de onde vem esse tal de esoterismo, então, que você tanto fala? Esoterismo, podemos começar a classificá-lo, entendê-lo a partir do hinduísmo, se bem que veio bem anteriormente, mas a partir do hinduísmo nós temos registros, tá? Os Vedas, por exemplo, e outras obras, então a partir dali a gente pode começar a conversar sobre algo palpável para quem queira comparar, estudar. O hinduísmo e vem vindo todas as religiões exotéricas, vêm a partir desse ensinamento. É uma espinha dorsal. O que um fala, o outro também tem o mesmo entendimento. Tá? Quais seriam, por exemplo, civilizações que entendiam, que eram adeptos ao esoterismo? Os egípcios, os maias, os incas. Tá? Todos os cristos, os arautos que vieram, também. Cristo, Buda, Krishna, Moisés, entre outros. Todos tinham esse entendimento. Todos esse entendimento esotérico. Por exemplo, Jesus falava em reencarnação. Reencarnação em karma. Não existia espiritismo. Da onde Jesus tirava a reencarnação em karma? Esoterismo. Tá? Puxa, então Jesus era esotérico. Nossa Senhora, falar isso aí dá um problema. Jesus era esotérico. Sinceramente esotérico. Buda não fez escola de iniciação. Seus preceitos eram relativos ao hinduísmo. Buda era hindu. Moisés foi iniciado no Egito. Moisés era escriba. Jesus foi iniciado nos essênios. Cabala. Jesus era cabalista. Quando eu falo esotérico, é que eles tinham um entendimento panteísta, do esoterismo. Todos eles. É isso que eu quero dizer. Jesus era contra o judaísmo. Alguns aspectos dele. No festival anual, o Zazel, em que havia o sacrifício do bode, em que se amarrava um bode, as pessoas passavam, deixavam as mamuras, alimentação, tudo que fosse de ruim, jogavam, impregnavam energeticamente no bode. O bode era levado para um deserto, um local, depois sacrificado, para que todas aquelas mazelas deixassem de existir. Óbvio que Jesus era contra isso. Alguns rituais litúrgicos, com o uso do sangue dos animais, também era, mas não contra a essência do ensino, da cabala. Aquele gesto, imposição de mãos de Jesus, era uma identificação do ciclo interno, do ciclo esotérico. Tá? Então, quando eu falo Jesus esotérico, é nesse sentido. Ok? Não quer dizer que uma vertente esteja certa, outra esteja errada, conforme foi dito anteriormente. Mas são amplamente diferentes. Agora, você está falando tudo isso aí, você falou na visão espírita, vai falar na esotérica, mas existe alguma coligação, alguém alguma vez dentro do espiritismo, além desse entendimento de que é uma personalidade que se manifesta, há algum entendimento de esoterismo? Alguém está trazendo essa vertente para o espiritismo? Sim, já existe sim. Robson Pinheiro, espírita conceituado, com inúmeras obras, inúmeros trabalhos. Ele traz essa vertente, ele traz para o espiritismo uma vertente esotérica. Com licença mais uma vez. Livro Consciência, de Robson Pinheiro. Vou ler aqui por facilidade, está impresso, mas eu garanto que é o que está escrito lá. Tá? Um parágrafo aqui. Diz Robson Pinheiro. Podemos afirmar que a segunda morte representa o descarte e desativação do duplo etérico e a diluição do corpo perispiritual. Opa.
Vamos começar outra vez. Importante. Podemos afirmar que a segunda morte representa o descarte e desativação do duplo etérico e a diluição do corpo espiritual. A morte do corpo físico e do duplo etérico, nós já vimos, é o processo até dentro da doutrina espírita. Mas a diluição do corpo perispiritual, então diz ele, conforme a diluição do corpo espiritual, deixa o espírito totalmente de posse do corpo mental em sua plenitude e de forma mais definitiva. De acordo com essa definição, a segunda morte é a retirada de qualquer resquício do duplo e do perispírito. Tá? Ficando o ser apenas de posse dos corpos de ordem superior, seriam os corpos mentais. Bom, então aqui que ele fala? Ele fala aos perispírito naquele entendimento do corpo astral, porque ele vai se dissolver. Deixa de posse o espírito esses dois corpos. O perispírito ele trata como corpo astral. Então ele fala da diluição do corpo espírito, do perispírito. Perdão, do perispírito. Aí já é essa vertente, já está se trazendo essa vertente. Ok? Vamos entrar aqui em detalhes, certo e errado, como sempre. Agora seria o momento, então, de se falar sobre a segunda morte na vertente esotérica. Só que em função do tempo, evidentemente eu vou ter que deixar para uma próxima conversa, próxima apresentação. Reiterando mais uma vez que aqui não há nenhum sentido de que se querer pregar uma verdade. Não sou eu o dono da verdade, estou aberto a comentários, sugestões, não há problema nenhum. Mas o que eu disse aqui foram palavras, textos de livros referentes à doutrina. Então, acredito que devam ter um certo valor, um certo peso a serem considerados. Sendo assim, só me resta solicitar que a lei maior nos abençoe com tudo que nos for de direito. Nos for de direito, né? Porque acho que talvez todos nós, eu, vocês, a gente peça algo um pouco mais do que aquilo que nós temos de direito. Mas aquilo que for efetivamente de direito, que nos seja agraciado. E que seguimos os caminhos da lei maior. Muito obrigado. No próxima vez, como disse, entraremos no assunto da segunda morte na visão esotérica. Por hora é só. Fique com Deus. Muito obrigado.